Meus queridos, nós estamos falando sobre guerra espiritual e o poder da palavra de Deus que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Na verdade, a palavra de Deus faz a diferença. E nós aprendemos na última ministração de guerra espiritual que Ana, ao orar e adorar, usou essas armas como armas poderosas para fazer de um problema permanente em transitório, de um problema perpétuo em passageiro. Todos nós temos problemas, uns maiores, outros menores. Todos nós passaremos por problemas, uns maiores no anunciado e outros menores. E eu tenho dito aqui continuamente, por revelação divina, por direção de Deus, que o problema não é o problema. O problema é quando o problema vem, como é que eu estou com Deus. Eu preciso ter isso muito forte na minha mente e no meu coração. Se todos nós passaremos por algum tipo de problemas, então se isso é algo que Deus falou que vai acontecer na minha vida, pelo amor de Deus, o que é que eu preciso fazer? Me preparar para o problema. Mas é isso que nós temos feito, predominantemente? Não. É isso que a igreja faz? Não. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que Deus falou que a sua palavra ela é semente. Então, Guilherme, não tem como Deus, o Todo-Poderoso, plantar uma semente que não tenha propósito de fazer ela crescer, frutificar, dar fruto, para que nós possamos nos alimentarmos desse fruto e, através desse fruto, alimentar outras pessoas. Então, nós ouvimos na leitura inicial do pastor Talismã que a palavra de Deus, ela não é dita por acaso. Lá em Isaías, nós vimos a leitura inicial. Ela não é falada por falar. Deus não fala por falar, Deus tem necessidade de falar, como muitas pessoas precisam falar. Não, Deus fala com um propósito. E ninguém, absolutamente ninguém, frustra, pode impedir da palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Quando eu digo ninguém, ninguém de fora. Não há ninguém. Amigo, pai, mãe, filho, pastor, ninguém pode impedir uma palavra de Deus se cumprir na sua vida se você for uma pessoa que confie em Deus. E nós aprendemos aqui com Ana, na lição passada, 15 dias atrás, que domingo passado nós tivemos a ministração da ceia, e nós aprendemos que ela fez um problema que era permanente, da esterilidade dela. Estamos falando de uma época em que a ciência, pela graça de Deus, não tinha sido ainda multiplicado, porque as evidências de Deus foi mais poderosa naquela época. Nós temos visto hoje os sinais, mas naquela época não tinha de dizer, não, Deus me curou através de um médico, Deus me curou através de uma droga. Amém, Deus faz de qualquer jeito. Mas Ana nos mostrou que através da oração e da adoração, ela fez de um problema permanente, não tem jeito. Para ela tinha jeito. E nós vimos e aprendemos que ela fez isso. Ana, uma mulher que confiava em Deus, fez da oração e adoração armas poderosas. Quando confiamos em Deus, não paramos de orar. Quando confiamos em Deus, não paramos de adorar. Quando confiamos em Deus, oramos, adoramos, aí a amargura vai embora, o choro vai embora, se transforma em cântico, como aconteceu na vida da Ana. Ana era uma pessoa envergonhada, humilhada, dentro de casa e fora de casa. Talvez você esteja vivendo algum problema que você tenha se sentido envergonhado, humilhado, dentro de casa e fora de casa. Deus vai e nos traz uma palavra de como a gente fazer com que essa amargura não pertença mais à nossa vida. Como o choro não pertença mais à nossa vida. Com o exemplo de Ana, nós aprendemos que se nós confiarmos em Deus, nós não pararemos de orar. Porque muitas vezes nós agimos
Deixa eu trazer um exemplo real e bem oportuno e bem presente, que são as manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro. Por que as pessoas estão na rua? Confia em Deus. Eu preciso agir, porque Deus não faz nada. Quando nós ouvimos a palavra aqui da pastora Bruna, falando sobre o que Deus tem dado à terra para a gente, é para a gente agir através da oração. Não levantando bandeira de movimentos, seja ele qual for. A nossa posição tem que ser oração. Quando eu não oro, quando eu não adoro a Deus, qual é a mensagem que eu estou dizendo? Eu não confio em Deus, eu mesmo vou tentar resolver. E por anos, Ana ia à casa do Senhor e orava. Ela não desistia. Então confie no Senhor. Quer mandar a amargura embora, quer mandar a tristeza embora, quer cantar como Ana cantou, capítulo 2, capítulo 1 de Samuel, fala que era momento de angústia, era momento de tristeza, era momento de choro, era momento de vergonha, era momento de humilhação. No capítulo 2, sem até virar a página em algumas Bíblias, nós veremos Ana cantando, alegre ao Senhor, pela palavra que ela tinha recebido de um sacerdote. A palavra de Deus, na vida dela, gerou uma fé tão grande, que ela já começou a se alegrar quando recebeu a palavra. Por isso que eu falo, por isso que a Bíblia fala, eu falo que o que a Bíblia diz, que a palavra ela muda a história de uma pessoa. Esta é a razão pela qual muitos de nós temos muita dificuldade em meditar na palavra de Deus. Se perguntássemos quantos aqui lê a palavra de Deus diariamente, 10 minutos, você ia ficar envergonhado. No entanto, quer se fortalecer, quando o problema vier, não quer se amargurar, não quer chorar, não quer se desesperar. Por quê, dona Anunciata? Porque não se preparou, não se fortaleceu. Ei, eu e você vivemos ainda numa terra que, segundo a palavra de Deus, que ela jaz maligno, o maligno atua. Nós podemos fazer diferença, sim. Nós temos que fazer diferença, sim, na minha vida pessoal. Primeiro a palavra tem que impactar a minha vida, primeiro a palavra tem que transformar a minha vida, primeiro a palavra tem que renovar a minha vida, primeiro a palavra tem que fortalecer a minha vida, para que através da minha vida, renovada, restaurada, curada, fortalecida, eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para a minha família, para meus amigos e para essa nação. Por que nós não oramos? Por que não oramos como deveríamos orar? Com perseverança? Simples. Não confiamos em Deus. Achamos que Deus é um Deus muito distante. Se você estava aqui no louvor da igreja, você participou de uma adoração, que é uma pura oração. Apesar das glórias que tens, apesar do teu poder, apesar da tua grandeza, tu te importas comigo também. Eu tenho falado isso, que o mais que move o meu coração, o que mais me alegra, não é o poder de Deus. O poder de Deus, ele poderia continuar sendo o El Shaddai e não significar nada para mim. Exemplo mais forte, eu tenho dito isso, é que você pega os homens mais ricos aí do mundo, né? Dono da Embratel, Microsoft, e por aí vai. O que o dinheiro deles significa para você? Nada. Absolutamente nada. Homem poderoso. Homens que influenciam eleições dos países mais poderosos do mundo. Mas para mim e para você não significa nada. Para os filhos dele, significa. Então, o que mais move o meu coração é o amor de Deus. E este amor nos traz uma palavra para que nós não venhamos a sofrer ou permanecer no sofrimento.
Porque quando a luta vem, não significa dizer que eu tenho que sofrer. De jeito nenhum. Eu posso até estar passando por uma adversidade, por uma luta, por um problema muito grande, mas o meu coração está firme e confiante no Senhor. O problema não é o problema. O problema é quando ele vem, como é que eu estou com Deus? O problema na vida de Daniel não foi a cova dos leões. Quando disseram para ele, não ora, cara, se tu orar, tu vai morrer, e vai morrer uma morte trágica. Leão vai comer um braço, outro vai rasgar a tua perna, é assim que tu vai morrer. São leões ferozes, está lá. Ele viu isso? Ele viu alguém que pudesse impedir dele confiar em Deus? Não. Depois de uma sentença, ele foi para casa e fez o que ele costumava fazer. Qual é? Oração. Confiar em Deus. Problema foi a cova? Não foi. Problema dele é quando quiseram parar dele orar. Problema dos amigos dele foi a fornalha. O rei estava tão brabo, com tanta raiva, porque os amigos de Daniel não se encurvavam diante de uma imagem que ele tinha erguido para que todo o povo da nação mais poderosa e outras nações, ao som de instrumentos, se encurvassem diante da imagem dele. Surgiram 3 homens que confiavam em Deus, que tinham uma vida de relacionamento com Deus, que não se curvaram diante daquela imagem. O rei chama eles furioso, porque tomou conhecimento que eles não se curvavam diante daquela imagem, adorando outro Deus, a não ser ele próprio como divindade. Foi o que os homens disseram? Não conhecemos outro Deus. Não podemos adorar outro Deus. Só podemos adorar o nosso único Deus. Aí Nabucodonosor, furioso, diz, eu vou colocar você numa fornalha e eu quero ver qual é o Deus que pode livrar você. Eu gosto disso. Eu imagino o Papai do Céu lá, né? A Bíblia diz que o Papai do Céu ri. Ri o Senhor deles. Que bobinho, que bestinha. Não me conhece. E os homens permaneceram firmes. Disse, olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar. Se ele livrar, amém. Se ele não nos livrar, fique sabendo que eu não vou me encurvar diante da imagem. O rei brabo, no seu exército da nação mais poderosa do mundo na época, chama os seus homens mais fortes, mais valentes, amarra esses homens, pega as roupas dele e ata eles, e lança na fornalha. Agora, aquece a fornalha 7 vezes mais. Quanto maior o problema, maior a vitória. Na vida de um homem que confia em Deus, na vida de uma mulher que espera em Deus, quanto maior o problema, maior a vitória. A Bíblia conta-nos a história, que os homens fortes, valentes, da nação mais poderosa, quando lançaram esses homens dentro da fornalha, eles morreram. Os homens valentes morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, nada absolutamente causou nenhum dano. Não é o problema, gente, que vai tirar uma noite de paz, por maior que ele seja, uma noite de sono, alegria de viver. Não! O que tira é a sua falta de relacionamento com Deus. É a sua falta de confiança em Deus. Se Ana tinha um problema que era eterno, fez desse problema transitório, então eu e você, nós podemos fazer também. É só fazer o que Ana fez. É uma depressão, é uma angústia, é uma tristeza, é uma vergonha, é uma humilhação, é uma porta fechada, não tem emprego, ou foi demitido, dispensado do emprego. Confie em Deus. Mas como confiar em Deus? Eu confio em Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? De vez em quando eu oro. Eu não dou algumas horas ou alguns dias para a angústia, a amargura e o choro tomar conta. O problema da Ana não era passageiro. Ela o fez. Diga, eu tenho poder para transformar todo problema eterno em passageiro. Nós temos esse poder.
Crente angustiado, pelo amor de Deus. Crente triste, você pode até ficar, só não pode permanecer. Recebeu uma notícia ruim, tem um diagnóstico ruim, está passando por uma situação difícil, vai aos pés do Senhor, rasga o coração para Ele, reclama, fala com Ele. Foi o que Ana fez, foi lá diante do Senhor. Ela fez o problema perpétuo em transitório. Confia em Deus. Quem confia em Deus não para de orar e adorar. Confiar em Deus é muito mais do que uma declaração, é um estilo de vida. Quem confia em Deus? Se eu perguntasse aqui, todo mundo ia levantar a mão, que não tem nenhum bobinho, porque ficar com a mão para baixo, né? Mas não é só uma declaração, pastora Bruna. É um estilo de vida. É dia a dia. Diante de qualquer afronta do inferno, eu permaneço firme, confiando no Senhor. Estilo de vida. Jó é uma das pessoas também que pode muito nos ensinar. Eu preciso decidir confiar em Deus. Eu preciso decidir confiar em Deus. Não é só uma mera declaração. Jó nos ensina que, por incrível que pareça, a vida de Jó passa despercebido para muita gente que lê a palavra de Deus e que ouve a palavra de Deus. Muitos de nós já ouvimos pregações sobre Jó, ensinos sobre Jó. Muitos de nós já ouvimos muitas palavras do Senhor, mas o diabo vai e rouba aquela palavra do coração da pessoa. A parábola do semeador fala sobre isso. Quando nós saímos da nossa casa, viemos à igreja para buscar uma palavra de Deus, e a gente não compreende a palavra, ou se preocupa mais com os problemas. A vida de Jó nos ensina muitas coisas que, por incrível que pareça, passa despercebido. A título de informação, trago a introdução do livro de Jó, da Bíblia de Estudo, Deik. Diz assim, acredita-se que os eventos de Jó tiveram lugar na última parte dos 430 anos do período da dispensação da promessa. Lá na época de Moisés, acredita-se que os eventos já tiveram lugar na última parte dos 430 anos. Ele diz assim, continua ele dizendo, supomos que Jó já tinha morrido aproximadamente 15 anos antes do êxodo do Egito. Eu gosto também do autor da introdução do livro de Jó, da editora Paulas, que ele escreve, preste bem atenção, um teólogo católico. Olha o que ele disse. O livro de Jó é um drama com muita pouca ação e muita paixão. É a paixão que um autor genial, anticonformista, infundiu em seu protagonista, inconformado com a doutrina da retribuição. Uma introdução. Teólogo estudando o livro de Jó, a vida de Jó, os acontecimentos da época de Jó, ele traz isso, dizendo que ele era um anticonformista e que o autor infunde nele, o Espírito Santo, infunde no protagonista, que é Jó da história, inconformado com a doutrina da retribuição. O nosso autor radicaliza o caso. Ele faz sofrer seu protagonista inocente para que o seu grito brote da profundeza. A paixão ou sofrimento de Jó acende a paixão da sua busca e da sua linguagem. Diante dela vão se abatendo as ondas concêntricas dos seus amigos, que repetem com variações e sem cansar-se a doutrina tradicional da retribuição. Bateu, levou. Errou, veio o castigo de Deus. Os amigos que tinham esse centro comum, eram concêntricos, dizia para Jó que o sofrimento dele era por causa do pecado que ele estava praticando. Continua.
este autor dizendo: desenvolvem-se 4 turnos de diálogo. Por 3 vezes fala Jó a cada um dos seus amigos e responde às suas acusações. Na 4ª vez, Jó dialoga sós com Deus, nos diálogos com os seus amigos, mais que um debate intelectual. Produz uma tensão de planos ou direções. Os amigos defendem a justiça de Deus como juiz imparcial que premia os bons e castiga os maus. A Jó, olha só, muito legal isso aqui. A Jó, essa justiça de Deus não interessa, pois a sua experiência própria a desmente e apela para um julgamento, o pleito com o próprio Deus. Por mais que ele tenha errado, que não é o caso, mas trazendo para a minha vida e para a sua, nós temos um Deus misericordioso, tardio em graça. Hoje pela manhã, antes dos seus olhos se abrirem, a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida. Para uns, para os amigos de Jó, falando as coisas que pensavam que era de Deus, e Deus mais da frente repreende eles, no último capítulo Deus repreende eles, essa justiça para Jó não interessa. A vida dele, o relacionamento dele com Deus, desmentia esse Deus carrasco, desmentia esse Deus que esperava que a pessoa errasse para meter o cacete nele. A vida dele, o relacionamento dele. A Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A vida dele, o relacionamento dele com Deus desmentia essa posição. O livro de Jó é um livro singularmente moderno, provocador, não apto para conformista. Gostei dessa introdução desse autor fantástico. Livro de Jó, eu vou estender isso. A palavra de Deus não é para acomodado, conformista. A palavra de Deus é para inconformista. Pessoas que vê o natural e traz o céu à terra. E traz o reino de Deus sobre a sua vida. Depois da tragédia, a primeira menção, a primeira referência da palavra oração em Jó está no capítulo 16. Capítulo 16. E eu vou ler. Olha só que tem um título. Olha o título de Jó. Tu tinha coragem de fazer isso? Vê se tu tinha coragem. Isso é só uma parte. Jó se queixa do trato de Deus. Ele começa a responder, ele está respondendo a um amigo da onça que ele tinha. Né? Ele tem uns amigos da onça, que tem muito amigo da onça, irmão da onça, né? Que precisa conhecer a Jesus para deixar de ser da onça e ser de Cristo. Né? Não tem jeito não, meu filho, é assim mesmo, todo mundo fica doente. Todo mundo. Qual é o problema, meu filho, de ficar doente? Qual é o problema de ser estéril? Qual é o problema de separar? Qual é o problema? Qual é o problema de estar com amargura? Qual é o problema de estar com tristeza? Qual é o problema? Você não é a primeira pessoa e nem vai ser a última. Você é um amigo do cão, que está querendo roubar, que está tirando a oportunidade de Deus ser glorificado na tua vida. Aí Jó vai responder para esses abençoados, para esse principalmente ele faz. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós são consoladores modestos, ou melhor, molestos. Consoladores que só produzem coisa ruim, tanto no meu físico como na minha moral. Porventura não terão fim essas coisas? E ele continua falando. Até o versículo 6, ele continua respondendo a Elifaz. Agora, do versículo 7 em diante, ele sai do homem, apesar de estar falando com Elifaz, e faz uma reclamação indireta com Deus. Jó começa a reclamar de Deus. Jó começa a falar das coisas negativas com Deus. Mas eu quero trazer para você
no primeiro momento do texto, quem era Jó. Jó era um homem muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 2.000 bois, 500 jumentas. Está lá no versículo 3 do capítulo 1. Tinha uma família, filhos e filhas, que eram festivos, alegres, felizes. Está no versículo 4. Jó chamava seus filhos e santificava-os. Levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus. Olha quem era Jó. De repente, a Bíblia diz que aconteceu em um só dia, uma tragédia atrás da outra. Jó começa a ter 5 perdas. 4 no mesmo dia, em ato contínuo, e uma logo depois. Primeira perda de Jó. Homem rico, família, um homem que tinha relacionamento com Deus, começou a ter as perdas. Primeira perda, saduceus, ladrões, feriram os servos e roubaram 2.000 bois e 500 jumentas. Versículo 13 a 15. Segunda perda, lá no capítulo 1. Fogo caiu do céu e matou servos e 7.000 ovelhas. Está no versículo 16. A terceira perda de Jó, os caldeus feriram os servos e roubaram 3.000 camelos. A quarta perda de Jó, grande vento veio sobre a casa de todos os filhos de Jó, com seus servos. A casa caiu e todos os filhos de Jó morreram. Os servos também morreram. Está versículo 18 e 19. Para agravar a situação de Jó, ele perde a saúde, úlcera e feridas desde a planta do pé até a cabeça. Versículo 7 e 8 diz que Jó tomava pedaços de telha para raspar as feridas. É desse homem que eu quero compartilhar com você no próximo domingo. É desse homem que eu quero falar para você. Eu queria que você pensasse, porque domingo nós iremos refletir a respeito disso. Num dia está lá Jó, feliz a vida, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Chamava os filhos, depois das festas, e os santificávamos. Era um homem de relacionamento com Deus. Um dia ele está na sua vida boa, recebe a informação e começa todas as perdas do homem mais rico da sua época. Não existia homem como Jó. Tamanha prosperidade. Vem essa notícia e eu diria para você o que você faria se você chegasse amanhã no seu trabalho e dissesse, demitido. Você é cheio de despesa e recebe a notícia, demitido. Aí você, não tem, dá para administrar. Ou na sua empresa, falido. O contador chega para você e diz, falido. É falência, não dá nem para concordar. É falência. Aí você poderia dizer, não, ainda tem uma reserva técnica, ainda tem um colchão que eu fiz. Eu tenho uma poupança, eu tenho uma aplicação no banco, eu tenho alguns bens, e você receber essa notícia dizendo que tudo foi confiscado. Você não tem nem mais R$50 como na época de Collor. Não tem mais nenhum real. Desempregado, sem bens, sem patrimônio, sem dinheiro. Ainda na segunda-feira, lá para as 11 horas da manhã, você recebe uma outra notícia. Meu filho, corra para casa, que tem uma tragédia na sua casa. Quando você chegasse lá na rua, na sua casa, você ia ver polícia, corpo de bombeiro. Isso não vai acontecer com você, mas só você pensar a gravidade. Chegasse lá na rua e dissesse, eu fiz de tudo para salvar a tua família, mas morreu todo mundo. Imagina essa tragédia. Talvez passasse da segunda para a terça. Você fosse ao médico e chegasse lá, o médico dissesse, eu te dou só 48 horas de vida, sentença de morte. Você perde a sua
saúde. Como é que você reagiria diante de tudo isso? Nós estaremos ministrando no próximo domingo como você pode vencer qualquer adversidade, por pior que ela seja. Vamos colocar de pé.